Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui na descrição, em que eu mostrava o passo a passo de como a gente conseguir pagar a tão sonhada faculdade. Então eu fui, desenhei um plano lá com vocês e este vídeo teve diversos comentários no próprio vídeo e lá no meu Instagram, que eu sempre posto as coisas por lá também. E muitos desses comentários repercutiram da seguinte forma: Diego, eu não tenho como pagar, não tenho como me programar para pagar um ano, quem dirá a faculdade inteira, nem entrar em financiamento, eu não tenho casa própria, enfim. Há vários empecilhos, né? Então, primeira coisa que eu quero dizer para vocês: não pense em problemas, não pense em empecilhos. Foque o seu direcionamento para soluções. É nisso que você deve focar. Mas, pensando nessas pessoas que colocaram vários problemas para realizar aquele planejamento, eu decidi gravar este vídeo aqui para mostrar uma das histórias mais impressionantes que eu conheço a respeito da medicina. Por quê? Essa história é 100% verdadeira e eu acho ela muito inspiradora. Eu só não vou falar o nome do médico aqui por conta de direitos autorais. Eu não tenho mais o contato deste médico e eu não posso ficar falando o nome dele aqui, né, à torta e à direita, porque, claro, como vocês sabem, isso pode dar algum processo. Mas, se um dia esse médico vir este vídeo, né, e pensar, poxa, ele está falando a minha história, e aí a gente pode gravar, né, quem sabe no futuro, um vídeo para ele contar ele mesmo, né, por tudo aquilo que ele passou. Então eu vou resumir um pouco a história dele, né, para vocês, e eu espero realmente inspirar vocês com a história dele. Então, meu nome é Diego Bezerra e eu sou estudante de medicina do 7º semestre. E se você gosta desse tipo de conteúdo, que te inspira e te puxa para frente para a tua tão sonhada faculdade de medicina, deixa o comentário, curte e compartilha com os amigos. Vamos lá? Durante esses 16 anos em que eu leciono língua portuguesa, eu já passei por diversos cursinhos aqui na cidade de São Paulo. E todos esses cursinhos têm basicamente uma semana, vamos dizer assim, uma semana de motivação para os alunos. Então eles costumam, né, chamar vários profissionais de diversas áreas. Então, direito, medicina, engenharia, professores de português, letras, enfim, vários profissionais para conversar, né, com esses futuros com esses alunos, com esses vestibulandos, e aí eles podem ficar cada vez mais motivados para alcançar a tão sonhada aprovação na faculdade. Em um desses cursinhos, um médico que deve ter mais ou menos hoje a minha faixa etária, uns 35 anos por aí, ele foi lá dar uma palestra para motivar os alunos. Foi uma das melhores palestras que eu já vi. Por quê? Porque ele contou da origem humilde dele. E ele não só contava da origem humilde, ele mostrava os slides, as fotos, para realmente dizer assim, olha, é dali, não foi da boca para fora. Então, resumidamente, ele estudou em escola pública a vida inteira, a mãe dele era diarista, então a mãe dele trabalhava na casa dos outros e tudo mais, e sempre ali com o dinheiro contado, porque não era uma certeza, ela não era fixa em nenhuma casa. Então, às vezes a patroa ligava e falava, hoje você não veio fazer faxina, ela não ia, não tinha o que fazer, né? Então faltava dinheiro em casa, o mês inteiro, enfim. E aí, quando ele estava por volta dos 12 para 13 anos, ele começou a pensar que tipo de faculdade ele faria. Veio nele uma vontade de ser médico. Acho que como acontece com a maioria de nós, né? Acho que todo mundo já passou por algum momento aí da vida em que pensou em ser médico. Aí depois muda de ideia, né? Ou continua com essa ideia seguindo firme aí. Com ele, passou essa ideia, mas ele não seguiu. Só que ele falou para a mãe dele que queria ser médico. E a mãe dele olhou aquilo assim, né, com muito carinho. E ela queria fazer de tudo para o filho dela ser médico. E parece, ele contando lá, que a mãe dele abraçou mais do que ele essa história de ser médico. Então, o que ela fez? Quando ele já estava aí com 15 anos, ele falou que nem pensava mais em fazer medicina. O foco dele era ser professor de história. Ele adorava ler, adorava tudo relativo à história, escrever, enfim. Só que na periferia onde ele morava, tinha muita criminalidade, ele conta lá. Ele contava na palestra que ele estava dando. E a mãe dele não queria que ele tivesse esse contato, né, com pessoas que o pudessem levar para o mau caminho. Então o que ela fez? Ele estudava na escola pública de manhã e ela foi a um cursinho da cidade pedir encarecidamente se o filho dela poderia ganhar uma bolsa de estudo para estudar lá tarde e noite. Ela queria que ele passasse o dia inteiro lá estudando, porque assim ela saberia que ele não estaria na rua aprontando, fazendo coisa errada, enfim. Então veja aí a questão da determinação, o olhar, a visão da mãe. Olha só, eu estou interrompendo o meu próprio vídeo para falar para você, se você não curtiu ainda e não se inscreveu,
Não faz isso, não marca bobeira. Curte e se inscreve porque este vídeo aqui é para mudar a sua vida, hein? E segue até o final, nada de sair antes. Vamos lá, continuando. E durante a palestra, ele agradeceu muito por essa visão da mãe, né? Por ter tirado ele, porque muitos amigos dele, infelizmente, acabaram indo sim para o mundo do crime. Então foi uma coisa que na hora ele não percebeu, ele não gostou muito da atitude da mãe, né? Quem quer passar o dia inteiro estudando? Mas naquele momento, anos depois, ele agradecia sim a tudo isso que a mãe dele fez. Então o que acontece? O cursinho conversou com a mãe, né? E falou que não poderia dar bolsa para o garoto ficar lá tarde e noite, que essa não era política. Mas se quisesse, ele poderia ficar à noite, daria bolsa para ele à noite, mas ela teria que pagar o horário da tarde. Então, como pagar se ela realmente não tinha dinheiro para isso? Ela não tinha condições financeiras para ficar com um cursinho à tarde. Se não me engano, na época, ela falou que era em torno de 500, 600 reais nessa faixa. E o período da tarde era mais caro que o período da noite, lá nesse cursinho. Então, a mãe resolveu fazer um acordo com uma das mulheres que contratava ela como diarista, que ela iria bancar essa questão dos estudos do filho dela, em troca de faxinas extras ali, né, na casa dela e tudo mais. E a mulher topou. Enfim, ela recebeu esse dinheiro fixo, recebeu entre aspas, porque é todo para pagar o estudo do filho dela. Esse futuro médico, né, começou a ir para o cursinho toda tarde e noite. Então ele ia para o colégio, né, para a escola pública dele de manhã, e tarde e noite para o cursinho. Só que ele falou que era extremamente cansativo, ele não queria aquilo, né? Ele estava indo obrigado pela mãe. Então muitas vezes, inclusive, ele dormia e tudo mais. E ele estava indo no primeiro ano do ensino médio, né? Tinha o segundo e o terceiro ano do ensino médio ainda, né? Então o que acontece? Ele continuou. A mãe dele meio que obrigava e, inclusive, ia lá mensalmente para ver se ele realmente estava entrando, porque tinha, como passava o cartão na hora da entrada do cursinho, ela tinha o controle se ele realmente estava entrando, tá? E ela pegou amizade com todo mundo para saber se ele estava, né, dentro da sala de aula, não estava matando a aula, enfim. Acontece que esse garoto assistiu aula 3 anos seguidos, né? Primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio e terceiro ano do ensino médio. Só que o foco dele não era medicina. O foco dele era história e ele não fazia aquele monte de exercícios que o cursinho pedia, porque ele não tinha tempo, ele estava ali o dia inteiro. No final de semana ele queria, assim, bem ou mal, brincar um pouco com os amigos, enfim, né? Distrair um pouco a cabeça. E ele foi levando, foram 3 anos. Quando chegou aí no último ano, ele queria prestar história. Então ele falou para a mãe dele que ia fazer história lá pela FUVEST, na USP e tudo mais. Nisso, a mãe dele disse que ele deveria fazer medicina, que o foco dele deveria ser em passar no vestibular de medicina. E ele falou que não, que ele queria fazer história. Nisso, a mãe dele disse que ia fazer a inscrição dele num curso de história lá na casa da patroa dela, que ela ia pedir lá pro pessoal fazer a inscrição e pagar a taxa, enfim. Ele falou, tudo bem, mas faça para história, a mãe dele fez. E nisso, ele falou que só descobriu que não era para história no dia da prova. Então, no dia da prova que ele chegou e sentou lá na carteira, foi que ele viu o nome dele e embaixo vem escrito curso, né? Medicina. Ele ficou muito bravo, né? Ele falou, meu, não é isso que eu queria história. Mas enfim, como ele já estava lá para fazer a prova da FUVEST, ele resolveu prestar do mesmo jeito. Não era o que ele queria. Só que veja, aí vem o poder que eu queria falar para vocês da constância, né? Esse estudo dele, estudando todo dia, mesmo sem se dedicar ao máximo, né? Parece que a matéria ela foi entrando na cabeça dele, mesmo sem ele querer, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Não é assim, estudar uma vez e você achar que vai resolver tudo. Não, o estudo é contínuo. Ele foi estudando aquele mesmo conteúdo, assistindo às aulas, né, durante 3 anos, e quando ele foi prestar essa prova, né, mesmo não sendo história, ele praticamente gabaritou a prova, gente. E ele falava durante a palestra lá, que ele não é nenhum aluno excepcional. Mas essa constância de rever o conteúdo fez ele quase gabaritar a prova da FUVEST. Foi fazer a segunda fase e passou. Até o dia da matrícula, ele não queria fazer. Ele falou que queria era fazer história. Só que aí ele conversou com algumas pessoas do cursinho e o pessoal falou para ele, falou, ó, querendo ou não, a gente sabe que é verdade, assim, a faculdade de história é um tanto mais fácil do que a faculdade de medicina, para passar, né, no vestibular em si. E aí deram a sugestão para ele, se matricule em medicina, que ele não queria, se matricule em medicina. E aí, se você não ficar satisfeito, né, se em 1 ano você não gostar realmente da faculdade de medicina, você tranca e presta para história, né? É mais fácil do que você se arrepender, fazer história e daqui a 5, 6 anos resolver fazer medicina, né? Então, faça um pouquinho, se não gostar, volta para história. E foi isso que ele decidiu fazer, não se arrependeu, adorou o curso de medicina, não tinha nem condições para ir para a faculdade de medicina lá da USP de ônibus, ele dependia muito de doação, porque não tinha dinheiro nem para o transporte público muitas vezes, o que ele ia comer. Foi um período muito difícil da vida dele, ele conta, mas os 6 anos passaram, ele se formou, e uma das primeiras coisas que ele fez, no segundo ano que ele estava trabalhando, ele falou, foi tirar a mãe dele ali da periferia, levou a mãe dele, comprou
um apartamento para ele e para a mãe dele, levou ela para... saiu, né, daquele local, e hoje a mãe dele mora nesse apartamento, ele já comprou outra casa para ele, enfim, já casou com uma outra médica, gente, a vida dele, assim, né, deu aquela reviravolta. Mas eu quero que vocês entendam exatamente isso. Como a gente consegue mudar a nossa vida. Como a gente consegue atingir os nossos objetivos. Com constância. Se aquele planejamento que eu mostrei é inviável para você por qualquer motivo, se você acha que não tem como ganhar 1.000, 2.000 reais para juntar esse dinheiro, foca em estudar. Vai num cursinho, conversa, pede uma bolsa. Se não der, tenta esses cursinhos online que são bem mais baratos do que o cursinho presencial, mas dê um jeito. Chega de desculpa. O seu momento de brilhar, o seu momento de vencer começa hoje, começa agora. Então, você que está assistindo o vídeo, se você quer passar em medicina e chegou até aqui, porque você não é qualquer um, escreva aqui no comentário, fala, a minha vitória começa hoje, porque daqui a algum tempo você vai voltar neste vídeo e vai lembrar de tudo que você passou. Pode ter certeza disso. E para você que já é estudante da área da saúde, se você quiser um material bem legal a respeito de anatomia e fisiologia humana, te convido a clicar no primeiro link da descrição. Lá você vai ter um e-book com um preço bem baratinho e que com certeza vai te ajudar muito. Clica lá que você não vai se arrepender. Um grande beijo e encontro vocês nos futuros plantões. Tchau, tchau!